Olá, queridos ouvintes que acompanham o nosso CesaCast. Eu sou a Paty e acredito que a inovação está em todo lugar, mas todo ano ela faz uma parada obrigatória em um endereço, Austin, Texas. Já sabem que eu estou falando do South by Southwest, né? Mas se eu sou suspeita de falar, meus convidados de hoje são mais ainda. Já foram para o festival representando Cesa e também por conta própria em várias edições. Comigo aqui hoje para falar sobre esse grande evento está a Flávia Nascimento, que é a Head of Growth North America, falando diretamente de Tampa, Flórida, tá aqui na nossa televisão, sendo representado para vocês. Beto Macedo, que é Executive Director of the Software Development and Operations, e o Edu Peixoto, que é o Chief Executive Officer do Cesa. Time de peso aqui comigo hoje, hein, pessoal? No programa de hoje, vamos conversar sobre a participação do Cesa no South by Southwest e todos os destaques, insights e surpresas que os nossos convidados acompanharam presencialmente no evento. Se é a primeira vez que você ouve falar sobre o festival, ele é realizado anualmente em Austin, Texas, uma região progressista, inovadora, que também é conhecida como berço da cultura e da música. E neste ano aconteceu entre os dias 10 e 19 de março. O SXSW é um termômetro para muitos profissionais e empresas em busca de tendências na área de inovação, tecnologia, cinema e música. Então, nesse episódio, mais do que especial, vamos falar bastante sobre tendências. Vem que tá massa! Pessoal, bem-vindos! Já é muito legal receber vocês hoje para falar sobre o presente e principalmente o futuro da inovação. A gente ficou por aqui acompanhando vocês pelas redes sociais e super curiosos para saber um pouco mais sobre tudo que rolou por lá. Mas antes, queria que vocês se apresentassem para os nossos amigos ouvintes e escolhessem uma palavra para definir a experiência que vocês tiveram no SXSW. Meu nome é Beto Macedo. Meu nome é Benedito Macedo, mas o pessoal me chama de Beto. Eu estou aqui no Cesa há 20 anos e eu sou responsável pela entrega de projetos de inovação, certo? Venda e entrega agora. Faço as duas coisas. O que sempre na South by Southwest me surpreende é a inspiração. Sempre a gente vai com uma mente aberta e capta diversas indícios do que vai acontecer daqui a algum tempo. Então, é sempre um evento inspirador. Mais do que um evento técnico, é um evento muito aberto, muito amplo, que inspira as pessoas para inovar e estar desenvolvendo novas ideias. Que massa! Inspiradora é a palavra, então, do Beto. Eu gostei que Beto gosta de seguir regras, né? Você pediu uma palavra, ele deu várias, mas assim, resumindo, inspiração é uma palavra, impacto é uma outra palavra importante, eu acho, nesse evento, né? O evento, como você falou no começo, ele mistura arte e tecnologia, né? A fusão dessas duas coisas é que faz a gente ir para frente, olhar para frente, né? Tem uma similaridade, eu diria, né, com a origem aqui do Porto Digital do Cesa. Então, é um evento que vale muito a pena. Que legal, muito bom esse paralelo, Edu. Edu, que é nosso CEO, representando aqui o C-Level do Cesa. E você, Flavinha? Oi, Paty, bom dia, obrigada aí pelo convite. Eu sou a Flávia Nascimento, eu estou morando em Tampa, na missão aqui de expandir a base de clientes do Cesa na América do Norte. Participar do evento foi muito legal, sim. A palavra para mim é reflexão. Eu acho que o evento promove um momento onde as pessoas se encontram, as pessoas se conectam, as pessoas consomem muito conteúdo, mas elas têm também a oportunidade de refletir sobre esse conteúdo. Nem todo o conteúdo que foi apresentado ele vai, de fato, se concretizar como uma tendência e virar uma realidade, mas eu acho que ele inspira a gente, como o Beto falou, ele causa um impacto na gente, como Eduardo falou, e ele provoca muito uma reflexão. Então, e a gente vive isso lá mesmo, né? Então, toda palestra que a gente saía, os três sentava junto e começava a refletir sobre aquele conteúdo que a gente consumiu. Então, eu acho que ele traz para dentro de casa momentos importantes de reflexão que eventualmente vão se transformar em implementação para os nossos clientes.
Incrível, né? Como a gente comentou aqui, o evento ele reúne arte, inovação, tecnologia. E para vocês, quais foram as 3 principais temáticas que simbolizaram o festival? O que protagonizou o SXSW? A gente estava com a expectativa de ouvir muito sobre clima, sobre impacto ambiental, né, sobre IA. E tinham efetivamente esses temas rolando por lá. Mas a gente terminou entrando em outras trilhas que trazem uma outra perspectiva sobre isso, né? E uma coisa que estava rolando com muita força em paralelo era o impacto de todas essas mudanças sobre os seres humanos, né? Então, a temática, o ser humano, ela estava muito central no evento também. Eu acho que isso que foi bacana, tá certo? Começar a olhar com uma outra visão para tudo que está acontecendo. Vocês também concordam? Acabaram que tendo pego aí essa temática do humano no centro? Eu acho que foi um tema que estava muito presente. A gente teve um dia que a gente passou em 3 palestras. Eduardo até fez uma reflexão nas 3 palestras, em temas diferentes. O cerne eram as pessoas, né? O que faz todo sentido, inclusive pelo nosso lema, né? Que é pessoas impulsionando a inovação, certo? Aqui no César isso sempre foi muito natural, que pessoas fossem o centro de tudo, né? Então, foi um aspecto muito interessante a ser destacado. Legal. Bom, é difícil a gente sumarizar em 3 temas que foram mais falados, até porque a gente não consegue acompanhar tudo o que acontece lá, é um evento realmente muito grande. O que me chamou muito a atenção é sempre ter o destaque das ciências da vida, então a gente cada vez mais vê a integração entre as ciências da vida com a tecnologia, e daí a gente consegue ver os avanços na medicina, por exemplo, pela própria utilização de AI e outros desenvolvimentos de outros tipos de medicamento. É um evento que também traz muitos assuntos econômicos, então como é que a economia está sendo alterada, está sendo pautada, não pautada, mas como é que a tecnologia começa a influenciar nas relações econômicas também que existem no mundo. Trouxe muita coisa também da situação geopolítica que está acontecendo, questões de supply chain, as cadeias de fornecimento. Então, é um evento bacana porque ele consegue conectar vários pontos, tendo a tecnologia como transversal, né? Então, cada vez mais você percebe que a tecnologia é, de fato, uma tecnologia de uso geral, e a gente consegue, nesse evento, conectar como outras forças elas são impactadas pela tecnologia, como economia, cadeia de fornecimento, questões de segurança a nível nacional, internacional. O uso de tecnologia tem um impacto agora sobre isso. Então, eu acho que não existia um tema, assim, a gente não consegue acompanhar tudo, mas esses foram pontos que me chamaram a atenção. Um ponto muito presente lá foi a questão da sua propriedade dos seus dados pessoais, né, que a Web 3.3 tenta mudar isso. A gente hoje está sendo usado pelas empresas, as big techs, quando eles tiram proveito dos nossos dados e a gente não consegue ter nenhum ganho sobre isso. E a Web 3.0 traz uma proposta de mudar isso. Pelo menos isso foi divulgado em algumas das palestras que a gente assistiu. E são temas que, inclusive, a gente tem com frequência conversado também aqui no César, né? Faz parte, inclusive, de nossas pautas. Quais temas que vocês esperavam ver com maior frequência, mas perceberam que ficaram um pouco mais de lado nessa edição? Sentiram falta de alguma temática para poder participar dos painéis? É muito difícil responder essa pergunta, Paty, porque são tantas exposições em paralelo que você efetivamente sai de lá sem saber tudo o que aconteceu, tá entendendo? Então é difícil dizer se um tema ou outro que você tinha uma expectativa não foi abordado. Na verdade, pode ser que você não tenha procurado por ele, porque realmente são muitos eventos em paralelo. E os eventos mais concorridos, eles acontecem meio que ao mesmo tempo, né? Tem 2, 3 keynote speakers lá acontecendo ao mesmo tempo e são os mais concorridos. Então, você não consegue ir, obviamente, nos 4. E faz mais sentido a gente ir junto, porque a gente vai e comenta depois, vê as conexões. Então, não faz muito sentido a gente ir separado dos coleguinhas, né? Então, a gente vai, assiste o negócio, aí começa a comentar ali, já coloca alguma coisa, entendeu? E vai refletindo. Então, eu acho muito difícil a gente dizer que faltou alguma coisa. Mas, para você ter uma ideia, só o que eu peguei agora, anotando aqui para ter alguma coisa para falar, certo?
E-commerce no carro. A gente viu uma palestra sobre isso, certo? Viu uma discussão sobre usando a central multimídia para tornar a experiência de comprar no carro mais natural. E a gente andou num Tesla, né? Que Eduardo depois vai descrever aí. E a gente experimentou comprar energia elétrica, certo? Quando a gente precisou lá abastecer, certo? Veja, a gente lê sobre o Tesla, sobre como é que. Uma coisa é ler, outra coisa é andar. Eduardo gostou mais, ele vai descrever essa parte em detalhes. Tem uma parte de Brain Computer Interface, certo? Você conseguir extrair, vamos dizer, um mapeamento das ligações lá elétricas do cérebro, certo? Para poder ter algum tipo de ação. Teve a questão de mobilização em grandes desastres, o Andrés lá do World Central Kitchen. Tem a parte de deepfake e o impacto disso no governo. Então, uma empresa lá, Deep Media, se não me engano, mostrou políticos sendo falseados e você não percebia a diferença. Então, isso é IA, né? Quem permite gerar o deepfake lá é IA pesada, certo? Uhum. Então, tem muito assunto, certo? Tem uma outra aqui que a gente estava discutindo, essa aí que Flávia começou a falar, de o que é essa inflação que a gente está tendo agora? E qual é o relacionamento com o supply chain que Flávia tocou? Essa inflação que a gente está passando nesse momento agora é uma inflação um pouco diferente das outras inflações que a gente teve no começo desse século, no final do século passado, porque, segundo lá os debatedores, é causado muito forte por uma desorganização da cadeia de produção que começou com a Covid. A Covid começou, desorganizou a China, desorganizou o transporte marítimo, desorganizou o mundo inteiro. Essa inflação tem algumas características especiais. Então, é muito assunto. É difícil de falar que ficou alguma coisa fora, entendeu? Ô, Paty, tem muita coisa. Eu queria falar um pouquinho sobre essa do deepfake. A gente assistiu a palestra, estava eu e Beto nessa palestra. Eu saí assim, realmente, é aquela coisa da tecnologia tão poderosa que ela pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal. Então, é a possibilidade. Hoje existe tecnologia que você, com 5 segundos de um clipe de voz de uma pessoa, você consegue manipular imagem e voz dessa pessoa para que ela fale o que você quiser. E ela traz vários. E aí, isso tanto tem o lado bom, por exemplo, um exemplo positivo disso é que você consegue fazer com que uma pessoa transmita uma mensagem com a sua imagem, a sua voz, o seu tom de voz, a forma como você fala, em 50 idiomas diferentes. Então, tem um uso legal. Se alguém quer usar isso para o marketing, fazer uma coisa, que bom que eu consigo, imagina, eu posso fazer vender o meu produto, o meu serviço, e as pessoas daquele mercado-alvo vão me ver ou me ouvir na língua deles. Então, isso tem um poder muito grande. Mas também essa tecnologia vem sendo usada para o mal também. Então, a gente pôde ouvir pessoas sendo manipuladas, a imagem da pessoa sendo manipulada, a voz da pessoa sendo manipulada para passar mensagens com impacto negativo muito grande. Então, tanto a nível de segurança nacional, então você ter um presidente de qualquer nação falando teve um vídeo que ele demonstrou que era o presidente dos Estados Unidos, Biden, falando que ia ter um draw, um sorteio, que as pessoas tinham que se alistar, que iam para a guerra e etc. Então, foi um vídeo que rapidamente foi viralizado, super visualizado nas redes sociais e que pode causar um pânico muito grande na nação. Usaram também o presidente da Ucrânia desistindo da guerra, falando que não valia a pena. Isso a nível de segurança nacional, e também os scams que a gente vê numa dimensão menor, eles começam a ganhar escala também. Então, tem uma empresa americana que o CEO foi condenado por fraude à FTX, e logo quando saiu a questão da empresa não estar agindo de boa fé, fizeram um vídeo do presidente da empresa dizendo que não se preocupasse, que eles iam devolver todo o dinheiro, e ele dá um passo a passo para que as pessoas recuperem o valor perdido. E nesse passo a passo é outro esquema, outras pessoas usando o deepfake lá para tirar mais dinheiro das pessoas que já tinham perdido na empresa. Então, já vem o mau elemento aí usando a tecnologia para se aproveitar, tirar vantagem de outras pessoas. Então, isso para mim foi uma coisa que me trouxe tanta reflexão, porque é aquela coisa, depois eu conversei com o Beto, né?
Fez Flávia, isso é assim, a química tem isso desde sempre, né. Veja, a gente faz remédios maravilhosos e armas químicas também que podem ter um impacto muito grande. Enfim, eu acho que é um ponto de atenção, a gente tem que aprender a usar a tecnologia para o bem e usar a tecnologia também para rapidamente detectar o mal. E acho que é isso que faz esse evento ser tão incrível, né? Porque traz as tendências, né? Essas perspectivas do futuro, mas também trazem as reflexões das consequências, né? Desse crescimento todo, desse avanço, né? Em relação às temáticas que o próprio evento traz, né? Muito legal vocês compartilharem isso com a gente, porque faz justamente a gente também estar pensando um pouquinho mais. Eu queria trazer um ponto nesse tema aí que, na verdade, o que Flávia viu e assustou ela é muito real, né? Ah. Mas tem coisas que a tecnologia vai transformando a gente que não são tão perceptíveis, né? No caso, quando você olha para uma comparação, né, de alguém real falando e uma imagem, um vídeo manipulado, deepfake, você entende como aquela tecnologia pode ser usada para o mal. E você entendendo como ela pode ser usada para o mal, você pode criar coisas para combater esse mal, tá? Mas tem outras formas onde a tecnologia vai entrando na vida da gente e termina transformando a forma como a gente se relaciona com pessoas, com as organizações, na sociedade de uma forma geral, que a princípio a gente não vai vendo as consequências, né? E quando a gente vê as consequências, a gente já está imerso nela, né? E aí é onde entrou a palestra da Esther, que é uma psicopedagoga, Esther, como é que era o sobrenome? Perel. É uma belga, né? E ela falou de IA sob uma outra perspectiva. Ela fala artificial intimacy, né? A gente, em função da tecnologia que a gente tem disponível e da hiperconectividade, a gente deixa de viver na real os momentos que a gente, ou aonde a gente está imerso, né? E se transporta para um outro lugar, fazendo com que as relações da gente elas passem a ser frágeis, passem a ser artificiais, tá? Então ela traz um exemplo que eu particularmente eu me estourei de rir na hora, né? Que ela fala assim, não, imagina só, você chega em casa, senta no sofá, liga a televisão, pega o celular e fica vendo ali as mensagens, né? Aí chega alguém e fica falando com você e você faz de conta que está ouvindo, né? Porque tem a televisão, tem o smartphone e tem alguém dizendo alguma coisa. Você captura 30%, 20% ali das palavras que a pessoa está dizendo. Então isso vai fazendo com que as relações entre a gente e os seres humanos elas se tornem muito frágeis, né? E isso me transportou para um contexto de trabalho remoto, né, que a gente vem discutindo muito hoje aqui. A gente pensa que conhece as pessoas, né? E a gente conheceu muita gente durante a pandemia através de uma tela de Zoom. Mas preste atenção, quando você encontra essa pessoa, a primeira coisa que você vai tem alguma coisa errada, né? É. Ela é mais alta ou é mais baixa, é mais larga, mais Ah, esse estreita, aprofundamento desse né? conhecimento, né? Então, assim, como a gente conhece pessoas e lida com pessoas através dessas plataformas digitais, elas são insuficientes para capturar e transmitir tudo que a gente no presencial consegue capturar. O que acontece é que a cabeça da gente termina preenchendo essas outras variáveis que a gente não captura. A que fica mais óbvio quando a gente termina conhecendo as pessoas é a altura, é a cor da pele, né, o cabelo, sei lá, essas características mais físicas. Mas as outras características, né, do relacionamento são muito mais difíceis da gente capturar, inclusive presencialmente. A cabeça da gente também preenche, né? A consequência disso é que quando eu conheço você na real, e aí é por isso que vem a história da intimidade artificial, tudo que eu pensei sobre você não é verdade, né? Porque eu automaticamente preenchi essa parte ou essa lacuna, né, de informação que não estava disponível enquanto a gente se conheceu, né, remotamente, de uma forma automática. E aí vem a decepção, né? Então, esse é o momento que a gente está vivendo.
Às vezes a gente se incomoda demais com alguma pessoa e nem entende por quê. A expectativa da gente com relação a ela era outra, mas era artificial. A gente preencheu aquela lacuna, né, que as plataformas digitais ainda não conseguem transmitir para a gente. Então, eu achei isso extremamente interessante e muito apropriado para esse momento onde a gente sai de uma pandemia, onde a gente estava isolado dentro de casa, conhecendo pessoas através de Zoom, Meet, etc., né, e passou agora a encontrá-las na verdade, né, conviver de verdade com essas pessoas. É legal ver essa reflexão da hiperconectividade nessa nossa reflexão sobre o controle que se tem por tudo, que na verdade não, né? Você trouxe aí, Edu, algo legal que traz essa relação do fenótipo, mas não é relacional também. Você não vai ter esse profundo conhecimento, por mais que tenha essas hiperconectividades. Não, Incrível. e veja como isso é sutil, tá certo? Que bom que uma pessoa que entende gente para trazer isso, porque o negócio do deepfake, você olha para aquilo ali e você vê a consequência imediata, né? Se você não tiver controle, não tiver ferramentas para combater. E essa outra aqui, né? Da hiperconectividade, a gente ficar a maior parte do tempo se relacionando com as pessoas através de um smartphone ou através de um Zoom, né? Através de um WhatsApp, né? Isso tem uma consequência grande para os relacionamentos humanos, mas é muito mais sutil. A gente acha que não tem consequência nenhuma, mas tem, né? Eu acho que passa por uma... A questão do remoto, né? A conversa pelo Zoom ou por qualquer ferramenta dessa é um aspecto, mas o caso que o Eduardo estava descrevendo ali de você sentar no sofá e estar no celular, ou estar numa mesa de almoço e estar no celular, na realidade é uma imersão, né? A plataforma que está na sua mão te suga ali para dentro e você deixa só os sensores fora d'água assim, né? Eu acho que a gente tem um desafio aí, de repente é uma oportunidade de inovação, como a gente ter devices que não sejam tão imersivos. Você tem que fazer um device não tão Aquele imersivo. controle, né? Aquele limite. Não, veja, porque é como uma droga, certo? É como uma droga, provavelmente, exceto quem estuda isso, né? Não, mas na verdade, os designers, né? Eles têm que incorporar isso na ética do design, eles fazerem coisas que não te viciem tanto. Porque no final das contas, ficar rolando uma tela de Instagram foi desenhado daquele jeito para isso. Te dá uma recompensa instantânea e você ficar ali só rolando imagem, né? Ah, que legal, aí bum, coraçãozinho. Ah, que legal, bum, né? E você fica ali o tempo inteiro. Aquele scroll eterno. Você perde horas naquele negócio, né? Eu, quando estou cansado, sento no sofá e ligo a televisão, às vezes eu entro no TikTok, eu fico lá horas e horas vendo vídeo que não tem nada a ver. Aquele vídeo de lancheira, né, Edu? Aquele videozinho de Tem lancheira. as dancinhas, mas tem aquele negócio... Sabe o que é que eu adoro? Aquele negócio que o cara pega uma coisa toda enferrujada e começa a desmontar, aí passa por umas soluções lá para tirar o ferrugem, aí depois pinta, aí você pega um negócio velho e fica bacana, pronto. Eu adoro aquele tipo de filme. Eu não gosto desse. Eu gosto dos de cachorro. Meu Cachorro Deus, fazendo Beto. alguma coisa. Eu nem gostava de cachorro até ter Marie, certo? Agora eu gosto de cachorro. Eu acho até interessante esse tema, e ele remete a uma outra apresentação que eu assisti também, que é sobre o uso, onde a geração Z faz pesquisa agora. E eles não fazem mais pesquisa no Google, né? O Google está com super problema, porque eles fazem pesquisa exatamente no TikTok. E aí você começa a conectar as coisas, né? Então, são pessoas que estão cada vez mais usando e continuando, assim, gastando muito mais tempo nessas ferramentas, nesses aplicativos. E um estudo que me chamou muita atenção é os 42% das empresas que se tornam unicórnios na Ásia, elas são investidas por duas empresas chinesas, a Alibaba e a Tencent. Então, para a gente ter uma ideia, e de novo, conectando tudo, né? A geopolítica, os conflitos que estão emergindo, as tensões e a tecnologia tendo um papel importante sobre isso. O uso intensivo de aplicativos por uma geração, inclusive, que está... aqui nos Estados Unidos já existem várias discussões para bloquear o TikTok, porque o conteúdo que o jovem americano ele está consumindo é exatamente um conteúdo de
de entretenimento, distração, e tem a parte toda de social também, de provocação da raiva social, polarizações. E aí, enquanto que na China, o governo chinês regula fortemente o uso, o tempo que o jovem que está ali se preparando para entrar na universidade pode usar e o tipo de conteúdo também. Então, eles são basicamente consumindo conteúdo focado em ciência, enquanto que o jovem americano ele está consumindo conteúdo de raiva, de ultranacionalismo, como é que chama? Superação racial, causando muito mais conflito nas redes sociais. E aí a gente vê exatamente essa conexão. Então, as pessoas passando muito tempo nas plataformas e as plataformas tendo um poder muito grande de direcionar. E a nível de quem controla essas empresas, é uma ameaça, certo? Então, existe até uma proposta, ou o TikTok vai vender o TikTok nos Estados Unidos para uma empresa americana, ou possivelmente vai ser banido. Então, é um tipo de controle que o governo não fazia antes, mas começa a ver a necessidade de ser feito, né? Então, de novo, a tecnologia é muito bom, mas tem também uma ameaça muito grande se o uso não for seguindo aí as éticas que Eduardo comentou. Nem todo designer, infelizmente, que está colocando esses aplicativos no mundo está com essa preocupação ética, né? E, Mas, eu acho que esse ponto aí tem mais a ver com o conteúdo propriamente, tá, Flávia? E eu acho que os Estados Unidos está sentindo agora exatamente um revés da medalha do que ele fez num passado recente com a indústria de cinema. Então, levar a cultura, levar a propaganda americana para outros países, né? Você tem de conteúdo e busca influenciar em outros países. Agora, através das plataformas digitais, quase todo país pode, né? Então, é isso. A polarização está vindo por aí. Não, mas veja, o conteúdo sendo consumido, ele não necessariamente é produzido na China, certo? Ele muitas vezes é produzido mesmo nos Estados Unidos, mas o direcionamento do conteúdo que é feito pelo algoritmo da plataforma, ele faz com que as pessoas percam tempo, entendeu? Sim, sim. Na Então, verdade, a é uma plataforma direciona no país que está o conteúdo que ela acha que é mais apropriado para aquele país, investe mais né? naquilo, né? É. é uma manipulação assim, muito bem pensada, né? Muito bem arquitetada, digamos assim. E um ponto mega importante que vocês trouxeram, que também que marcou muito a presença aí no festival, é também, como a Flávia falou, né? Esses mecanismos de busca e aqui o tão divisor de opiniões, ChatGPT, né? Ele marcou bastante presença aí no festival, tendo perspectivas otimistas, né? Como o próprio fundador, né, da OpenAI, Greg Brockman, que fez, né, toda a conjectura de que o ChatGPT traz aspectos, né, de amplificar, né, para todas as nossas possibilidades profissionais, de vida, de uma forma geral, essa amplitude de fronteiras, né, e que ao mesmo tempo também traz perspectivas não tão positivas assim, que teve um painel que muitas pessoas participaram, era um dos mais concorridos, que era o da Amy Webb, famosa aí pelas suas previsões, né, do futuro e da inovação, onde ela trouxe que o ChatGPT, na verdade, pode trazer exclusão digital, né? Então, para vocês, como é que é esse divisor aí, né, de águas, quando a gente pensa nas perspectivas desse tão famoso ChatGPT? Vocês têm essa visão mais otimista, mais pessimista? Veja, eu acho que toda tecnologia, e principalmente uma coisa como o ChatGPT, né, ela causa uma inflexão, né, nos negócios, na sociedade de uma forma geral. Uma tecnologia de ruptura, como a gente está vendo como o ChatGPT. Mobile, né, celular, também causou, tá certo? Você é mais novinha, talvez não tenha lembrado, nem lembro. Mas antes disso, antes de você ter um telefone celular, você tinha só fixo. Então, para falar com alguém no outro canto, você tinha que estar perto do telefone. Melhorou um pouquinho, né, com o telefone público. Depois vieram os... como é que é o nome daquele negócio que botava aqui? O bip, Pager. né? Pager. Né? E aí o pager bipava, você tinha que ir até o telefone para poder se comunicar. Quando você tem o advento do celular, aquele serviço de pager que empregava gente pra caramba, ele deixa de ter
sentido, porque a necessidade de armazenar e transmitir uma mensagem não existia mais. Você podia se comunicar diretamente com qualquer pessoa aonde você estivesse, né? Então, aquela nova tecnologia ela causa uma ruptura em determinado mercado, né? O que aconteceu ali foi que muitas das empresas que operavam pager elas se tornaram call centers, né? E conseguiram manter a maior parte das pessoas ou se reinventaram a partir daquilo ali. Várias outras quebraram, né? Então, uma tecnologia de ruptura ela causa uma transição. O que é que vai acontecer depois disso? Normalmente, essa tecnologia ela cria um mercado muito maior do que o mercado que existia antes. Olha o que é que tem aqui em função de telefonia celular, tá certo? Todo mundo teve mais acesso a qualquer tipo de serviço, as pessoas podem se comunicar, a indústria, né, de fabricante de celular cresceu pra caramba, as operadoras cresceram e tudo isso gera emprego. Mas essa transição, ela desloca pessoas. As pessoas que estavam operando pager ali não necessariamente se recolocaram, tá? Agora, essa indústria afetou ali pager. Uma galera que trabalhava com pager e sei lá mais o que, mas uma coisa mais limitada. O problema de IA, incluindo chat GPT, é que ele causa ruptura em vários setores, né? Desde composição de música, da arte, tá certo? A parte de filmes, a parte de direito, né? Como que os advogados operam, jornalistas escrevem, escritores vão escrever, a parte da gente, né, aqui no César, como é que a gente codifica, porque está ficando cada vez mais fácil criar códigos usando inteligência artificial. Então ela causa uma ruptura em um ponto de inflexão em muitos setores simultaneamente, né? E isso é preocupante porque você vai ter esse deslocamento onde nem todo mundo vai conseguir se readaptar à nova tecnologia. Agora, olhando um passo depois, eu sempre acredito que o resultado final, olhando para o todo, é melhor. Você vai trazer, de alguma forma, mais emprego, mais qualidade de vida para todo mundo, tá? Então, eu sou sempre muito otimista com relação às tecnologias. Claro que você pode ficar olhando para o copo meio vazio ali, né? A parte meio vazia do copo, e dizer assim, não, muita gente foi deslocada, muita gente perdeu o emprego. É verdade, mas se abriu oportunidade para que muitas outras pessoas também ingressassem no mercado de trabalho, fazendo outra coisa, né? Então, o momento de transição é complicado para quem está estabelecido e aí precisa se readaptar, né? Criar uma outra pele para poder sobreviver. Darwin já dizia, né, não são os mais fortes quem sobrevivem, são os que se adaptam mais rápido, né, que vão continuar existindo com essas transições. Eu estou muito com o Eduardo, Paty, nesse sentido. Tem uma frase que eu gosto muito. Não sei de quem é, mas ela fala isso com muita clareza. Principalmente quando a gente está pensando na relação do trabalho do futuro. Então, é uma que diz o seguinte: IA não vai tirar o seu trabalho. Quem vai tirar o seu trabalho é quem sabe usar AI, inteligência artificial. Então, eu acho que isso diz tudo, vai muito de encontro à fala de Eduardo também, porque realmente a gente vai precisar aprender, a gente tem até um papel importante como school de proporcionar o reskilling das pessoas, porque isso veio para ficar. Isso remete a uma outra apresentação que a gente assistiu também, chamada The Epicenter of the Robot Revolution. E ele traz o uso das tecnologias de automação, muitas delas com AI, para dentro do contexto de aeroportos. Então, a crise que se viveu no verão do ano passado, da quantidade enorme, a retomada das pessoas voltando a viajar após a pandemia, gerou um caos nos aeroportos e a tecnologia chegou para automatizar muito das funções que não tinham pessoas para realizar o trabalho, entendeu? Então, eu acho que é muito nesse contexto. O AI, a automação, ela vem não para tirar empregos, mas para preencher uma lacuna do que falta, em muitos casos, e também para potencializar o efeito do seu trabalho. Então, de novo, quem souber usar AI são as pessoas que vão se sobressair melhor.
Que exemplo massa que Flávia trouxe, né? Porque eu me lembro da primeira vez que eu viajei de avião, você recebia a passagem, era quase um caderno assim, cheio de papelzinho. Aí cada passo que você dava dentro do aeroporto destacava alguma coisa, né? Imagina se o processo ainda fosse esse, né? Para os aeroportos lidarem com a quantidade de pessoas que precisam viajar, que querem viajar. Então, a automação ela veio proporcionar mais qualidade de vida e certamente tem muito mais gente trabalhando hoje em aeroporto, né? Até porque você tem um tráfego muito maior do que você tinha no passado, quando era muito manual ainda as coisas, né? E aí o serviço como um todo era caro e inacessível para a maioria das pessoas, né? Então, eu acho que tecnologia sempre traz um lado positivo. É só o jeito como a gente quer ver. Só para fazer um contraponto, né? Eu concordo com o Eduardo que inteligência artificial vai mudar diversos setores, certo? O que a gente está falando quando a gente fala de chat GPT é um negócio chamado LLM, Large Language Model. É um aspecto da inteligência artificial. E eu não sou um especialista nisso, né? Deixo para o meu amigo JP uma hora você fazer uma conversa com ele específica sobre isso. Mas o que o algoritmo faz é simplesmente colocar a palavra que tem a maior probabilidade de sair naquela posição. O algoritmo em si, ele não tem o entendimento real do que é aquilo. Ele faz um trabalho estatístico de colocar a palavra na melhor posição. Isso tem uma utilidade em N campos, mas não é um substituto por um ser humano. Certo? Ele não é um substituto, porque um ser humano é capaz de entender o que é azul, o que é amarelo. Certo? Nenhuma máquina é capaz de fazer isso, certo? Porque eles não têm esses conceitos. Tem uma utilidade muito grande, mas tem uma limitação. A gente está no começo de uma onda que a gente vai começar a experimentar. Para algumas coisas vai dar muito certo. Coisas, por exemplo, como o Eduardo falou, código. Código é ótimo, porque você pode testar o código contra o ambiente. Se ele funciona, ele está ok. Mas quando ele emite uma determinada, você pede uma opinião para ele sobre determinada coisa, se você não for um especialista naquele negócio, você não consegue avaliar se ali não tem erros sutis que podem fazer a diferença. Vieses também, inclusive. Viés por causa do treinamento, mas erro sutil, porque quando ele não acha exatamente a coisa, ele preenche com uma coisa que pode ser quase igual, e não é sempre. Então tem limitações do que pode ser feito. Eu acho que a gente está no começo de uma onda que a gente vai ver ao longo dos próximos anos, aí, não só na parte de linguagem, porque essa parte aqui é o que a gente chama de tratamento de linguagem, né? Mas tem outros aspectos da inteligência artificial que a gente trata ao lado, a gente vai ver um grande desenvolvimento. E como o Eduardo falou, a gente tem que se antecipar, a gente tem que tentar começar a experimentar essas coisas, mudar os nossos métodos e ter uma opinião. Para isso funciona, para isso não funciona. Não funciona por quê? Não funciona por causa disso e disso. Isso vai ajudar a gente a avançar a tecnologia, entendeu? Na minha opinião. E tem um detalhe, eu acho, tá certo? Tem um momento onde a tecnologia começa a acelerar. IA não é uma novidade. IA existe desde a década de 80, pelo menos, tá certo? Alguns experimentos com IA. Tô certo? Antes de 80 já existia. Naquele livro de hackers, os caras lá já começavam a discutir IA na década de, sei lá, 70, 60. Só que não era possível porque você não tinha computação suficiente. Processamento era caro, memória era caro. Isso ficou barato agora. E aí você tem essa aceleração de IA. Então, a gente olha às vezes e fala assim, não é perfeito. Não é perfeito não. Mas lembra como era um iPhone quando foi lançado em 2007? Sim. A tela era desse tamanhinho, aquele teclado virtual não funcionava direito. Não funcionava. Hoje ele funciona, certo? Então, espera mais 5 anos para ver o que é que esse tipo de tecnologia vai estar fazendo. Ela vai estar muito mais precisa, né? Vai estar funcionando muito melhor. E vai ter aplicações muito maiores do que o que a gente está vendo hoje. Então, esse deepfake aí que Flávia ficou arrepiada com medo, né? Vai ser a coisa mais comum que tem. Qualquer criança vai conseguir fazer um vídeo aí do pai ou da mãe. Liberando ele da escola. Liberando ele da escola. Que Arthur não escute esse podcast. Pode sair da escola que eu tô autorizando. Deixa o menino sair. Pois chega lá pra professora, tá aqui o vídeo de mamãe dizendo que eu tô liberado hoje. Aí a professora olha, tá tranquilo. É isso. Então, aguardem. Tá somente no começo. E também um debate que teve, para além, né, da parte de IA,
foi também sobre ESG, né? Que é o ESG, que é um acrônimo para Environment, Social and Governance, né? Que aqui no César, inclusive, é uma pauta muito constante, porque é a tendência justamente que as empresas têm de enfrentar os desafios envolvendo a sociedade de uma forma geral, com temas sobre o meio ambiente, o impacto socioeconômico, diversidade. E lá, né, no XSW, teve também, né, bastante informação a respeito disso. A sustentabilidade, a gente sabe que está em vanguarda, né, mas muitas pessoas ainda associam esse tema de conscientização da sociedade de uma forma muito isolada, né? Lá no evento trouxeram debates que envolviam esses cenários. A Flávia, inclusive, participou, né, e trouxe com algumas reflexões em suas redes sobre grandes corporações estão olhando isso e colaborando e investindo em inovadores externos para resolver as questões do amanhã. É um exemplo, inclusive, que ela trouxe da Porsche, né, Flavinha? Para vocês, de uma forma geral, qual é o papel que os líderes têm, né? CEOs, líderes de indústrias, pessoas influentes nas organizações, em relação a essa mudança envolvendo a ESG? Como é que a gente pode abordar proativamente as crises dos planetas, né, do nosso planeta, começando aí pelo seu ambiente de trabalho? Eu acho que a gente está saindo de uma era que era uma era industrial, onde o crescimento econômico ele se baseava, né, quando a gente vai se aprofundando, se aprofundando nele, na exploração da natureza. Então, você, no final das contas, está tirando minério de algum lugar, tá certo? Transformando até chegar em produtos, né? Em produtos que você gostaria, como empresa, vou botar aqui entre aspas, que fossem descartáveis para o cara poder consumir outro, né? Eu acho que a gente chegou, tá certo? Não dá mais para continuar desse jeito, né? E a gente vai entrar numa era onde a gente tem que, como líder empresarial, ter muito mais atenção com relação à sustentabilidade, né? O que é que a gente está fazendo de verdade? O que é que vai acontecer daqui a 100 anos se a gente continuar atuando da mesma forma que a gente vem atuando? Então, pautas como economia circular, né? Reciclagem, atenção para o planeta de uma forma geral, elas sim são responsabilidade das empresas, não são somente dos governos, tá certo? E se a gente quer fazer coisas que são sustentáveis, né, que vão estar aqui muito tempo depois que a gente for embora, a gente tem que começar a pensar nisso hoje. Excelente, Edu. Também tem um ponto que, né, do SG que fala sobre a parte social e que, inclusive, participou, né? Você participou também de um painel e que trouxe uma reflexão também lá no seu LinkedIn sobre a força das narrativas para trazer o melhor das pessoas e fazer com que elas se unam em prol das outras, né? Uma frase marcante que você colocou lá foi: as pessoas que entendem de pessoas sempre vencem. E aqui a gente, inclusive, pode parafrasear, né? Essa reflexão de empresas que entendem de pessoas sempre vencem, né? Para poder finalizar aqui esse papo incrível, como é que vocês podem compartilhar conosco, né, nessa narrativa do César, de estar sempre pensando nas pessoas, de estar, inclusive, auxiliando, indo para esses eventos, para trazer essas reflexões para cá, né? Como é que a gente pode finalizar com essa reflexão que vocês trazem para a gente? Então, isso é uma mudança muito simples, eu acho, de novo voltando ao século passado, olhando para esse século agora, né, onde no século passado o papel das empresas era servir os donos, né, os shareholders, né, dar lucro, independente do que elas estivessem fazendo. Olhou para mim? Não, tô concordando. Concordando? Eu acho que é isso, né? E existe uma mudança em curso, que é exatamente essa que a gente conversou aqui há pouco, de olhar para os stakeholders. A organização ela não existe para servir a ela própria, ela existe para servir a sociedade, né? E as pessoas que estão na organização precisam entender isso, principalmente as lideranças. No momento que a gente começa a entender que a gente existe para servir a sociedade, aí a gente vai se preocupar com o que a gente está fazendo, quanto que a gente está estragando no planeta, como é que a gente repõe, como é que a gente recicla, né? Como é que a gente diminui o impacto que a gente está causando, ou pensa de uma outra forma, como é que a gente causa um impacto positivo, que é o que a gente fala aqui no César o tempo inteiro. Vamos escalar o nosso impacto positivo. Excelente. Beto, Flavinha, suas mensagens finais aí do que vocês trazem de aprendizado desse grande evento? Não, a minha mensagem final aí, lembrando que Flávia falou da ciência da vida, certo? Uma palestra lá que eu e o Eduardo fomos sobre um desenvolvimento em neurociência, biologia, etc., de um negócio chamado organoide, certo? Que basicamente, simplificando, é uma célula-tronco que você
faz ela crescer com os fatores de crescimento lá, ela se diferencia. Alguma célula-tronco, ela se transforma num conjunto de células e tem uma série de aplicações na medicina, certo? Diversas aplicações. Tem aplicação desde você poder reparar uma determinada região do cérebro que foi danificada, a você diminuir o envelhecimento, a você fazer estudo de drogas. Então, é um negócio muito grande. É diferente da AI, é como se a AI tivesse numa onda aqui embaixo. Esse negócio é só um negocinho começando aqui, que vai ter impacto muito grande daqui a uns 10, 15 anos. Então, Eduardo ficou surpreso lá, né? Vou deixar para ele contar que é melhor. O momento que ele ficou surpreso, mas eu só me lembro de Marte Ataca, certo? Mas ele vai Ah, não, descrever. é arrepiante, né? Coincidentemente, o pesquisador era um pesquisador brasileiro, mas que mora em San Diego, né? Ele é líder do grupo de pesquisa e ele estava criando os organoides, construindo organoides para testar o efeito de drogas no desenvolvimento de feto, né? Então, ele queria saber se alguma droga poderia ou não prejudicar o desenvolvimento cerebral, né? Claro que se tem algum prejuízo, a gestante não poderia usar aquela droga. Então, como é que a gente faz isso? Ele estava tentando fazer isso com organoides, né? Essas células, esses organismos criados artificialmente a partir de célula-tronco. O danado foi que depois de um tempo, eles descobriram que esses organoides, né, que eles tentavam usar para validar essas drogas, né, eles começavam a apresentar um padrão cerebral parecido com o de um feto, né? Não que tivesse uma capacidade de inteligência que tem um feto, mas o padrão cerebral, as frequências, né, as transmissões elétricas, muito similar, que validava bem a pesquisa dele, o teste que ele estava fazendo no uso do organoide para verificar essas drogas. E aí eles começaram a fazer outros experimentos, né? Em um deles, ele pegou um robozinho desse de brinquedo e fez um que a gente chama de BCI, né? O Brain Computer Interface, colou nos organoides, né? E aí, de um pouco, o robô, não sei se é fake, se é deepfake, tem que dar uma analisada nisso, mas o robô se levanta e começa a andar. Eu falei, Beto, vamos embora. Isso aqui Já tá deu, demais. né? Já deu, tá demais para mim. Eu acho esse aí eu não consigo conviver mais com isso, não. E você? Era ficção demais para mim, tá entendendo? Incrível. E você, Não, mas é Flavinha? legal. Legal porque, na verdade, eu fiz essa pergunta a ele não estava abordando por esse lado, né? Eu acho que algumas das pessoas sabem que eu tenho um filho que é tetraplégico. Ele sofreu uma paralisia cerebral porque nasceu muito prematuro, né? Então, para mim, isso é instigante, é provocante. Eu perguntei para ele, né? Dá para reparar com organoides parte do cérebro danificada? Eles se têm experimentos nessa linha e que são promissores, mas assim, claro que está tudo muito incipiente, mas é animador, tá certo? Nunca ninguém falou de reparar diretamente a condição cerebral, né? E eu acho que tomara que dê certo. Eu não sei se a gente vai ver, porque está muito no começo, mas quem sabe, né? Vamos torcer que ele tenha sucesso. Perfeito. E você, Flavinha, sua mensagem final? Paty, eu acho que participar do evento, ele dá para a gente uma segurança muito grande, que a gente está focado e atuando numa área bastante promissora, uma área de muitas oportunidades, né? A gente vê que a tecnologia que a gente desenvolve, ela vai ser aplicada, está sendo aplicada para melhorar a vida das pessoas, o que vai muito em consonância com a nossa missão. Então, a gente, quando vai para lá, escuta sobre tendências, sobre aplicações de tecnologia e consegue capturar de vários cases como essa utilização e aplicação ela vem melhorando a vida das pessoas, das organizações. Em vários aspectos, eu acho que a gente sai de lá revigorado, cheio de energia, cheio de ideias, com muita vontade de fazer acontecer também. Então, eu acho que ir no evento ele traz isso, além de alertar para todos os perigos, as ameaças que estão aí, ele traz também um horizonte muito promissor de a gente estar atuando numa área onde realmente o nosso trabalho pode ter um impacto muito grande. Então, foi super bacana.
Super recomendo, espero que mais pessoas possam participar no futuro. E voltei super energizada. Tenho certeza que Beto e Eduardo também. Muitas coisas boas podem e vão surgir daí. Exato. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. O papo foi incrível. Certeza que gerou muita reflexão, despertou aquela curiosidade. E a gente chega aqui ao final desse episódio que marcou a ida dessa comitiva, né, aqui do César, lá para o SXSW. Gostaria de agradecer mais uma vez você que participou aqui ouvindo, agradecer aos nossos convidados e também deixar aqui as reflexões para que você possa estar nos acompanhando também. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe aqui nas suas redes sociais. Tem alguma sugestão, comentário a fazer sobre o nosso assunto ou mesmo uma crítica, chega mais e manda para o podcast @cesar.org.br. Bora, Dali! Até mais!